Moniquinha do céu, que história é essa, hein? CBF contava com o Ancelotti, era o plano 1, plano 2, plano 3, e ele não vem mais. Simplesmente tudo mudou, Monique. Boa noite pra você, bem-vindo ao Último Lance. Boa noite, Otávio. Boa noite para vocês, para todo mundo que está ligado com a gente. Dá para usar, né, VSR, vários clichês aqui, né, que é o futebol é dinâmico, em 20 minutos tudo pode mudar. É mais ou menos nessa linha o que a gente está vivendo nas últimas horas, e acho que bem parecido com o que a gente viveu também no ano de 2023, acompanhando toda essa repercussão. Mas eu vou trazer primeiro, Otávio, o que é o mais quente, que é o que a gente acabou de receber de informação, e aí a gente vai trocando uma ideia e depois a gente traça toda essa cronologia para não parecer que a gente é louco, né? Porque há algumas horas a gente estava falando de um acordo fechado, né? Um acordo verbal fechado, faltando, é claro, uma definição com o Real Madrid para que um contrato fosse de fato assinado, mas um acordo fechado com as partes muito otimistas e falando, né, sobre o tema, embora oficialmente a CBF e o Ancelotti não confirme, mas nos bastidores a gente tinha informações, né, de que isso de fato era um assunto presente, inclusive no dia a dia do Ancelotti, em conversas informais com os jogadores. A gente vai trazer mais detalhes, mas a informação de agora que a gente recebeu foi exatamente da seguinte forma: não vai sair mais, traduzindo aqui o que a gente recebeu de informação inicial. E é claro, né, para deixar claro aqui também, Otávio, tudo que a gente está fazendo aqui é um trabalho em várias mãos, né, em parceria com a Aline Nastari, com a Tati Mantovani, nosso próprio VSR também, e a gente foi tentando amarrar várias pontas, e o que a gente tem de informação agora é muito na linha do que a gente já vinha trazendo. Dependia muito do Real Madrid chegar a um acordo com o Ancelotti, né, e definir a situação dele lá, porque o Ancelotti já foi taxativo em mais de uma entrevista coletiva dizendo que não vai pedir demissão. Então precisava que o Real Madrid demitisse o Carlo Ancelotti. E o que a gente tinha de informação até as últimas horas é que o Ancelotti sairia ao fim da La Liga. E a informação de agora é que o Real não está facilitando as coisas, ou não vai facilitar as coisas em termos de saída do Carlo Ancelotti. Eu recebi, inclusive, uma informação que envolve também uma questão financeira, que o Real Madrid ele não pagaria os valores ali, mais ou menos, né, correspondentes à multa do Ancelotti, ciente de que o Ancelotti está acertado com a seleção brasileira, e o Ancelotti não abriria mão de receber esses valores. Mas ainda é tudo muito inicial, né? A gente está atrás das informações para entender tudo que está envolvido nesse jogo duro do Real Madrid para liberar o Ancelotti, mas fato é que a gente já confirmou com fontes diferentes que a situação mudou, que o cenário mudou nas últimas horas, tanto em termos de colocação do Real Madrid quanto de pensamento do Ancelotti. Acho que o Vitor pode falar um pouquinho, ele também tem informações de outro lado, né, VSR? Hoje eu conversei com uma pessoa que tem contato com o filho do Ancelotti, que trabalha com ele. E aí ela perguntou no sentido de, tá vindo pro Brasil mesmo? A gente vai se encontrar no Brasil? E aí ele falou, estamos esperando, foi a primeira resposta, e a segunda foi ele dizendo que hoje o Ancelotti estava na dúvida de vir para o Brasil. Então, ele quis dizer, a desenrolar da conversa era, até ontem, ele estava muito certo de assumir a seleção brasileira, isso o Ancelotti, né? O desejo do Ancelotti. Mas que hoje já tinha pintado dúvida, e aí fica a questão do Ancelotti ratificando mais de uma vez, dizendo, eu não pedirei para sair desse clube. E aí o Real teria que demitir o Ancelotti. Acho que o Real toma cuidado na hora de demitir um cara do tamanho do Ancelotti, só vê quando ele teve que dispensar o Zidane, ver como é que foi feito, não foi feito assim, igual a gente faz aqui no Brasil, comunicamos que o cara não, foi feita uma condução. Então, acho que isso é algo que está impactando, mas o Marca diz também de Arábia, né, o Monique? Isso, o Marca deu lá na Espanha também uma possível proposta do mundo árabe para o Ancelotti. A gente sabe que tem ali vários pontos que desde 2023 eram entraves ali nas conversas. Por exemplo, morar no Brasil, que é uma exigência do presidente Edinaldo Rodrigues, e que o Ancelotti em outro momento já teria feito o ponto de repente, continuar morando na Europa. Nunca foi uma conversa fácil
de desenrolar num primeiro momento falando da conversa treinador e CBF, porque existem vários pontos. Outro ponto, por exemplo, a CBF não abre mão, Otávio, de ter um treinador na data FIFA de junho. Então, já estava muito claro desde o início que se o Real Madrid dificultasse a saída do Ancelotti antes do Super Mundial de Clubes, que dificilmente a CBF conseguiria seguir, que teria que abrir mão do que era o plano A para outros nomes que a gente tem conhecimento que ainda estão na mesa, como o Jorge Jesus e o Abel Ferreira, nomes que vinham sendo analisados, porque a CBF não abre mão de ter o treinador em junho. Então, por mais que o acordo verbal tivesse fechado, e o VSR sabe, a gente a todo tempo tomou cuidado, né, de deixar claro que existia uma intenção clara dos dois lados, por tudo que a gente apurou, a CBF, porque estava conduzindo as negociações com o presidente, inclusive, além dos emissários, falando diretamente com o Ancelotti, e a gente trouxe informações nossas de que o Ancelotti estava, de fato, mostrando que queria vir, né? E a gente, ao longo dos últimos dias, falou de alguns pontos. O Ancelotti fez contato com uma empresa com sede em São Paulo que presta serviços de assessoria jurídica, de assessoria de mobilidade internacional. A gente trouxe hoje a informação que depois do fim, né, da partida da Copa do Rei, a esposa do Ancelotti falou em tom de despedida com o staff de jogadores, algo no sentido de nos vemos no Brasil. No fim de semana, no domingo, a gente trouxe a informação que o Ancelotti já tinha conversado informalmente com alguns jogadores há algum tempo, deixando claro que ao fim de La Liga ele estava saindo. Então, assim, embora tivessem todos esses indícios e todas essas movimentações, não tinha contrato assinado. E isso dependia de um acordo com o Real Madrid. É justamente isso o impasse. Nesse momento a gente vai tentar ampliar o leque, né, para entender se tem outras coisas fazendo o Ancelotti balançar nesse sentido que o VSR trouxe, né, que o filho dele disse hoje as coisas mudaram, a ideia dele mudou, mas isso desde sempre já foi uma novela e pelo que a gente está vendo tá bem longe de acabar, né? E aí, só para constar, ainda que a gente saiba que a Arábia Saudita viria com um caminhão de dinheiro, vai ficar muito feio se o Ancelotti não vier para a seleção brasileira e for treinar a Arábia Saudita, né? É o que eu ia falar, segunda temporada já dessa o famoso série, fecha, né? Com todo carinho, com todo respeito à Arábia Saudita e ao dinheiro da Arábia Saudita. Se a questão for uma questão com o Real Madrid, né, VSR, e porventura o Ancelotti seguir lá para comandar o Real no Super Mundial de Clubes, ou se não entrar num acordo por uma questão financeira, é péssimo, né? A seleção brasileira, a CBF, ter entrado nessa história toda de novo e terminar sem o treinador. Vale a gente lembrar aqui, dia 18 de maio, a pré-lista precisa ser enviada, ou seja, a gente está praticamente aí há 20 dias, e depois até o dia 26 de maio, os 23 convocados precisam ser enviados, e a intenção era ter o Ancelotti a partir do dia 26 para que ele pessoalmente pudesse anunciar essa lista de 23. Então, assim, é um tempo muito curto, e aí se gastou um tempo com uma história, e se essa história de fato ela terminar hoje, amanhã, depois, vai ter que se iniciar uma outra história. Tudo bem que a gente também já trouxe de informação que o Jorge Jesus já se colocou mais à disposição, já deixou claro que poderia não ir para o Super Mundial. Então, assim, é uma situação chata, mas se for o que o VSR falou, que o Jorge Jesus tomou fumo hoje lá na Champions Asiática. Né? Mas falou que vai pro Super Mundial, dirigindo o time. Até por isso que a CBF não abria a mão de ter o treinador agora, né? Não tem mais tempo. Deixa eu agradecer a Monique, porque quem também não tem mais tempo é a gente. O último lance tá terminando, vai erguer o braço por aqui. Se o Ancelotti sair de lá e for para a Arábia. Muito desdobramento, viu? E a Monique vai seguir acompanhando isso de perto para atualizar ver o Ricardinho de placa. Amanhã o de placa promete. Valeu, Monique. Obrigado, viu? Beijo pra vocês. Beijo, boa noite.